Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente segue novamente com mais um episódio para levar uma mensagem de esperança para todos vocês que estão nos acompanhando. E se você chegou agora aqui no canal, eu queria avisar que nós estamos na 3ª temporada, então temos mais 2 temporadas para você maratonar. E eu queria explicar um pouquinho do porquê 23:6. Ele vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu viverei na presença do Senhor para sempre. É com esse objetivo que nasceu 23:6, para levar um pouco dessa bondade e misericórdia de Deus para sua vida. E hoje nós temos uma convidada super especial. É isso mesmo, a gente depois, nessa 3ª temporada, a gente deu uma mexida naquelas gavetas de Paulo lá e fomos buscando aquelas cartas e fomos buscando todo mundo, né? Tá todo mundo vindo pra cá. Acho que o barco errou ali, Filipos, Roma, Grécia, e acabou parando no 23:6. E hoje a gente veio trazer uma convidada especial, a nossa querida Gabi Bucide, bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui. Tô muito feliz pelo convite. Ai, vai ser maravilhoso o papo. Tô super animada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você, Gabi. É isso mesmo. A gente geralmente começa aqui, né, Gabi, já com perguntas um pouco mais impactantes, eu diria, né, pra gente poder falar, né, dos nossos últimos papéis que estão aí na cabeça das pessoas, né? A gente já recebeu algumas mensagens lá de pessoas pra gente, chama a Gabi e tal. Tem um fã-clube aí que tá mandando a gente chamar todo mundo e a gente tá chamando, viu? Estamos aproveitando o ensejo. E eu queria saber de cara pra você, assim, qual foi aquela cena que você entrou dentro do estúdio ou de uma cidade cenográfica e que doeu. Você viu lá e que foi forte pra você. Qual foi a cena mais impactante dessa série Paulo Apóstolo que você fez? Não foi ao ar ainda. Vai hoje, na verdade, no aplicativo, vai ao ar. Pode falar, não tem Posso problema. falar? Pode, até ir pro ar já. Até ir pro ar já Conseguimos. Nossa, foi a cena mais difícil da minha vida, na verdade, assim. Quando chegou pra mim, eu falei, gente, eu tenho estrutura pra isso? Será? É uma cena muito delicada, né, onde ela é violentada. A Irene. E eu acho que, além de eu querer estar... Acho que a gente sempre quer estar bem em cena, mas eu acho que veio a responsabilidade de quantas mulheres já passaram por isso e eu preciso dar voz a elas de alguma maneira e onde eu encontro essa dor em mim para fazer da forma mais real possível sentir essa dor, porque eu não posso banalizar um acontecimento na vida dessa personagem tão forte. Tem que ser forte. E aí, eu lembro que quando eu estava estudando com o preparador, ele falou, olha, tem psicólogo, tá? A gente tem um psicólogo para acompanhar você. Eu falei, não, tá tudo bem. E eu comecei a estudar, foi muito legal que o Vicente, o diretor, ele sentou comigo, no refeitório, e a gente conversou muito, ele me passou referências de filme para eu entender qual era a visão dele. Então foi muito legal, porque eu me senti muito amparada também para essa cena, assim. E eu acho que ali também, no ambiente ali da Record, a série, ela te traz isso, ela te traz esse abraço, esse conforto, olha... aqui, a Melry, né, a dona Melry, na hora da gravação, ela estava lá comigo. Então, foi um processo desde quando eu peguei o roteiro até o dia dessa cena, eu vim me preparando emocionalmente. Eu, sim, vi relatos de outras mulheres, porque é isso, era uma responsabilidade. Eu tenho que dar voz a essas mulheres que passaram por isso, eu tenho que sentir essa dor de alguma forma, né? E como é que eu me entrego nesse lugar? Como é que... E na hora foi muito interessante, que eu fiz um estudo muito forte nisso, e eu vi que quem sofreu por isso... A cena tinha choro na cena. E depois de todo o meu estudo, eu sentei com o Vicente e falei com a Melry também, falei...
Olha, de tudo que eu estudei, psicologicamente, tudo, a vítima, ela se desliga. É uma defesa, né, da nossa cabeça se afastar. E tem muitas mulheres que relatam que elas se veem de fora. É engraçado, é uma defesa, né, do corpo humano. Então, eu propus isso sabe quando você parece estar sem alma? O olhar tá longe. E como é que é esse lugar? Tem a fase de se debater, de socorro, mas o corpo, ele desliga. E foi aí que a gente tentou trazer esse lugar. E depois vai ter um momento, sim, que é ela que cai a ficha. Acabou minha vida aqui, desmorona. Então foi legal que a gente fez nessa conversa, né, com eles dois, a gente criou dessa maneira, e eu acho que o impacto e a realidade trouxe ainda mais força, entender essa psique, como é que funciona, como é que é esse trauma, né? Entender o que aconteceu. Tem um momento que cai a ficha, né? Foi por aí que eu fui tentando buscar, assim, foi muito difícil, mas foi... Depois, nossa, eu tremia, assim, ó. Eu saí tremendo, assim. E eu chorei por um bom tempo em casa depois. Uma coisa que ficou guardada, né? Porque a gente grava em partes. Exato. A gente grava... E eu gravei essa sequência, eu acho que são 3 cenas, né, dessa sequência. Uma que ela já aparece, assim, e aí depois tem o flashback, no flashback que mostra o que aconteceu, e o pós-flashback. E foram, tipo, de 15 em 15 dias, que foi essa distância. Então, pra você recuperar também é uma coisa. E aí eu lembro que na última cena, que, na verdade, a última cena que eu gravei, ela já toda machucada, indo procurar ajuda. Essa foi a última cena. Depois dessa cena, gente, e foi nessa cena, eu desabei. Eu desabei de tremer, assim. E a gente tem que gravar várias vezes, né? Volta, isso, volta. E eu desabei. Em casa também eu tremia. Eu acho que foi uma coisa de... Foi. Mas a cabeça fica. Você fica pensando naquilo e eu falo, isso que é ficção. Exatamente. Isso que é ficção. Exatamente. Eu não consigo nem imaginar, acho que não chegou nem perto de uma pessoa que passa por uma situação assim. Foi muito forte, sabe? Caramba, que... Nossa. O telespectador, esse episódio já tá indo depois que acabou a série, então provavelmente ele já sabe ali o contexto da história, no que passou, então ele já entendeu aqui qual é o link, né? Quem tá assistindo a série Paulo já sabe de que sequência que ela tá falando, né? Eu tô dizendo porque não só essa, né? Houveram outras cenas, né? Cenas muito, muito fortes na série, né? De, Sim. enfim, Paulo era agredido, apedrejado, enfim, todas as situações que a gente viu ali, né? E de fato são situações que aconteceram lá atrás e que acontecem hoje em dia, de maneiras e formas diferentes. Também existem, né, enfim, uma série de situações que foram bem, bem marcantes ali na série. Que eu queria que você falasse pra gente, né? Como foi poder viver essa experiência, né? De passar por 2000 anos atrás, aí, digamos, um período que foi um período muito importante, principalmente pro público cristão ali, que foi logo após a morte de Jesus. Paulo foi responsável por levar essa mensagem adiante. Como que foi passar por essa produção, passar por Roma, por Filipos, por toda essa história, como que é viver esse ambiente, né, nesse lugar, enfim, poder viver essa experiência mesmo, né? Nossa, eu sou uma apaixonada. Eu falo que se eu pudesse eu faria coisa de época, né? Eu tenho uma paixão por época. Eu falo que eu nasci no tempo errado. Eu sou apaixonada por história. Então, é mágico, assim, o fato de você vestir as roupas, você tá nos cenários, realmente você se teletransporta. E aí, nós, atores, a gente tem essa facilidade, pelo nosso treinamento, de entender aquilo como uma realidade. Então, você... É quase como uma criança, né? Acho que a criança, quando tá brincando, aquilo ali é a verdade dela. Exato. Então, quando o ator tá ali nesse ambiente... e ali é muito perfeito o cenário. É tudo real. Você esquece e viver aquela experiência e ver personagens tão fortes, tão importantes, tão impactantes que mudam a nossa vida até hoje, é um privilégio. Assim, acho não, é um privilégio de estar ali, fala
Não teve nenhum dia que eu chegasse lá e falasse, obrigada por estar aqui, não sei por que o senhor me escolheu, tem tantos atores que, né, quantas pessoas batalham, eu batalhei muito, 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 muito para chegar até esse lugar e é um privilégio estar aqui. Nossa, eu sempre me emocionava, sempre, antes de entrar em cena. E foi muito transformador na minha vida estar ali nesse ambiente. E eu acho que a parte histórica também é muito legal quando a gente pega um projeto histórico, você tem que entender o contexto histórico também, não só a parte, né, dos personagens, mas assim, Nero, que foi, qual é a política da época, como é que funciona. Porque você tem que entender até para você construir esse personagem, a forma que ele se comporta, como é que ele fala, qual é o posicionamento. É diferente, é outro corpo, são outras pessoas. Qual é o clima, né? Isso tudo interfere. E eu acho que isso que traz a verdade para o que a gente está contando ali. A gente tem que estudar, tem tudo, né? As pessoas às vezes vêm e falam, lindo, mas tem tudo um estudo, tantas pessoas, né, por trás, estudando aquilo. E a gente vai aprendendo. Poxa, tem gente que aprendeu latim. Imagina. Então nossa, é muito... É mágico. É mágico. É legal a gente ver esses detalhes, né? Porque te ambienta e você fala, uau, olha que incrível. É como abrir uma janelinha, né, pra aquela época. Tem uma máquina do tempo, parece. É verdade. E como é que foi gravar aquela cena naquele rio que a Pri já tinha falado que era congelante? Como que foi? Aquelas cenas ficaram lindas. Como que foi gravar? Olha, primeiro de tudo foi encantador chegar naquele lugar. Então, assim, a gente já ficou maravilhado. Que experiência incrível. E aí, a gente entrou na água. A gente tava até com... Fala? É um neoprene. Neoprene. Neoprene, aquela coisa de surfista. Né? Porque tava gelado, tava realmente muito gelado. Não tava frio, né? O tempo não tava muito frio, mas a água, cachoeira. Aí a gente entrou perto. Gente, tá gelado, mas vamos. Aí a gente tinha que sentar ainda, né? Aí a gente sentou. Mas foi engraçado. Quando a gente começou a cantar ali, só o barulho da cachoeira, assim. Pássaros. E a gente começou... na hora, a presença de Deus ali foi muito forte. Aqueceu. Que legal. Não, aqueceu. O frio passou na hora. Até o câmera que estava do nosso lado, quando acabou a filmagem, nossa, me emocionei. E as figurantes que estavam presentes também se emocionaram. Eu não podia me emocionar. Eu era a única da cena que não podia me emocionar. Eu e o personagem não me Tem isso também, a gente tem que segurar a emoção, né? E aí a Irene, ela é maluquinha, então... eu me segurando pra não chorar. Mas foi... Nossa, foi... mágico também, foi incrível essa experiência. E depois vendo o batismo de Lídia, a gente mergulhou também. Só de mergulhar ali, também me senti, né? Como se a personagem tivesse vivido aquilo. Então foi... eu queria ter ficado mais dias, eu só fiquei só gravei um dia lá, eu queria ter ficado muito mais. Lugar lindo, foi... A gente gravou no Rio Grande do Sul, né, essa sequência, né, na cidade de Torres, foi Torres e Cambará, né, são foi duas Cambará, cidades, né? Ele foi Cambará, a gente gravou né? em Cambará. E as cenas ficaram lindas, né, assim, tem muitas cenas... Foi muito impactante, né, pra quem conhece o Rio Grande do Sul, é um friozinho legal, assim, né? E aí, a gente é carioca, que vive no Rio, não tá muito acostumado, né, com esse clima, né? Que nem tava tão frio, então, não tava não, mas tava assim, geladinho. Mas deu certo, assim, ficou muito legal, ficou né? Lindo, né? Ficou muito legal. A gente tem um carinho muito grande pela história, pelo projeto, né? Enfim, deu super certo, assim. Foi um dos maiores, ou o maior projeto que a gente fez aí nos últimos, 10 anos, assim, em termos de produção. Como você falou, da gente emergir, voltar no tempo, né? Na reta final agora, a gente teve lá uma Roma destruída, né? Incendiada, né? Uma cena bem emblemática ali, marcante, né? E que a gente leu, legal... Pô, aconteceu, mas quando você vê, é diferente. Foi acho que foi a primeira vez que eu vi pessoas da equipe chorando, assim, vendo uma Roma destruída, com os cristãos sendo perseguidos ali e tal. Foi uma sequência muito onde Paulo, no final, acaba morrendo. E Pedro também, né, crucificado de cabeça para baixo. Então, foi muito impactante, assim.
E eu vi ali as pessoas na boca de cena, chorando e tal, muita gente comentando sobre, e também porque a gente gravou literalmente no final, né? Então tava todo mundo meio que nesse então clima, né? Juntas, Caramba, juntou todo esse ambiente de despedida com essas cenas difíceis de fazer, né? Então, eu queria pegar esse gancho aqui, né? E dizer pra você como é que foi pra você viver essa jornada e essa jornada quando chega ao fim, né? Como que é isso, né? Como que é largar isso também, órfão. né? Se sente órfão, porque a gente cria uma família. Uma das coisas que mais impacta ali é essa conexão. E ali, o ambiente que eu mais amei trabalhar na minha vida. Porque é todo mundo lá. Todo mundo. Caracterização, direção, produção, os atores. Você vira uma família, você é abraçado. E você, em momento algum... Eu lembro em Reis, né? Eu cheguei... Já estava tudo acontecendo. E... Nossa, o pessoal me abraça, eu tô aqui. Vamos lá, vamos fazer junto, né? Então você fica meses vendo essas pessoas, quase todos os dias, e do nada acabou. Como assim acabou? Não, como assim? Vou entrar aí, vou almoçar com vocês. Não dá. E aí você às vezes acaba antes que o pessoal... Tem gente que continua gravando e você vê o pessoal lá postando, falando... Dá uma... Mas eu criei amizades que eu vou levar pra minha vida toda. A Pri, Uba, as nossas personagens são muito amigas. A gente também criou uma conexão e nada é por acaso, as conexões que a gente faz no trabalho. Eu acho que eu cresci tanto com a Pri. Nossa, foi uma amizade assim transformadora na minha vida também. A gente conversa até hoje. A gente sente muita falta. Muita falta. Sentimentos vazios, assim, quando acaba. Mas de missão cumprida também. De missão cumprida, muita gratidão. Muita. Acho que... E eu terminei melhor essa vez do que a outra. Eu acho que a outra eu fiquei mais sentida. Por ter sido meu primeiro grande projeto que eu tava... Mas essa foi uma sensação mais calma de... Tá entregue, tô feliz, obrigada por mais uma oportunidade. E foi isso, foi a sensação de muita gratidão. Muita, 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 muita. Então eu queria aproveitar esse gancho do que ela falou, né? Pra gente falar, porque você já tinha feito lá Reis, mas também como é que a Gabi surgiu, da onde veio, né? E como que começou essa história, né? Como é que foi essa tua... Você quis fazer isso? Por que você... Eu te vi lá no estúdio já, mas como é que foi o começo, né? Vamos voltar um pouquinho... Queria que você contasse pra gente, né? Com quantos anos você talvez tenha tomado essa decisão, como é que foi isso? Olha, veio lá de trás. Mas eu não consigo falar da atuação sem primeiro falar do meu primeiro contato com a arte. Porque uma coisa leva a outra. Eu, desde pequena, desenho. Sempre desenho, assim, dos meus 5 anos de idade, sempre gostei muito de desenhar. E... eu conseguia me expressar através dos desenhos. Então, teve uma época que meu pai ficou muito doente no hospital. O quarto dele era cheio de desenho. E foi sempre a minha forma de expressão, tá ali. Através disso, no colégio, mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos de idade, morava em Curitiba na época. Eu sou do Rio, mas eu morei a maior parte... Assim, nasci, fui para São Paulo... Fiquei até os 9 anos, depois fui para Curitiba, fiquei até os 15. Aí depois eu voltei pro Rio. Metade da minha vida foi fora do Rio. E lá em Curitiba é muito forte o teatro. Eu no colégio tinha cursos de teatro, comecei a fazer lá. Eu era muito tímida também. Tinha essa timidez, eu não conseguia falar, botar para fora o que eu sentia, era só no desenho, só no desenho. E minha mãe falava, ela tem uma veia artística... Vou colocar pra ver se ela consegue se expressar mais. Aí dali eu não me apaixonei, fiquei encantada. Os meus pais decidiram voltar pro Rio de Janeiro. E aí, na hora, falei, novela? Será? Eu amava assistir as novelas com a minha mãe, muito. E aí, eu falei, será? Rio de Janeiro é o lugar que acontecem as coisas. Criança fica imaginando, né? E aí, logo que eu cheguei aqui, eu comecei o curso no Sininha de Paula, curso livre. Aí chegou a época do vestibular. E eu tava pensando o que eu ia fazer. Falei, será? Teatro? Difícil, né? Difícil, como eu vou ganhar dinheiro? E aí, não sei o quê, né? Eu já desenho, minha mãe é design de interiores. Eu posso abrir um escritório com a minha mãe de design. Aí teve no colégio, bem nesse período,
era 7 artes. E aí cada turma apresentava uma arte. A nossa foi cinema. E a gente teve que contratar realmente uma equipe de produção para gravar um filme. Foi um curta. E aí lá dentro tinha um professor de português. Ele chegou pra mim no final e falou assim: menina, você nunca pensou em ser atriz, não? Aí eu, sim, eu penso. É um senhorzinho ele. Eu acho que você deveria tentar. E ele foi a primeira pessoa, assim, fora da minha casa que me apoiou mais, sabe? Porque eu lembro que no colégio eu tinha colocado, tinha um teste lá, o que você quer ser? O que você quer fazer? Tinha colocado teatro, eu lembro que a diretora me chamou pra conversar, você tem certeza que quer fazer teatro? Eu não sei. Então tem isso, tem. E aí dali eu comecei a pensar. E a minha mãe falou assim pra mim, eu não te vejo fazendo outra coisa. Meus pais, eu não vejo. Eu falei, não, mas mãe, não sei se eu vou conseguir ganhar dinheiro. Eu sei que é difícil. Se Deus colocou isso na sua vida, tem um porquê, tem um propósito, acredita. Ele não teria te dado esse dom se não fosse para algo maior. Então acredita, porque tudo que Deus dá pra gente tem um propósito. Se mãe tá falando é porque é um sinal, né? Tá, vou fazer. Aí eu fiz, entrei pra CAL, pra Casa das Artes de Laranjeiras, entrei com 17 anos. 17 anos. E fiz a CAL. E aí, olha que legal. A apresentação de formatura da CAL era uma peça de teatro. No final da peça, no dia seguinte, mais ou menos, veio uma crítica da peça. Falando super elogiando a peça, não sei quem era. Era o meu professor de português. Eu nem sabia que ele era crítico de teatro. Então, Caramba, depois eu fui falar com ele. Olha, graças a você também que me deu esse... Então, foi muito simbólico pra mim também, essa parte, né? E logo depois que acabou a faculdade, dá um medo. Porque qualquer outra profissão, você já tá meio encaminhado, né? Você é médico, já começa a trabalhar advogado. Tem uma... Um roteirinho. Tem um ali, roteirinho né? que você dá pra seguir. E teatro, não. Teatro, não. Você tem que ir tentando, você tem que ir conversando, você tem que ir conhecendo pessoas, porque o nosso meio é assim, é esse contato. Eu era muito novinha ainda pra ter contato com tantas pessoas. E aí eu comecei... O que eu faço? E a minha mãe, ela... Ó, você tá morando com a gente aqui, mas você já é formada. E eu acho que isso... E é importante ela ter impressionado nesse sentido, porque senão a gente fica acomodadinho, né? Tô aqui na casa dos meus pais, tô tentando ser atriz. Não, você vai se mexer. Aí eu falei, o que eu faço? Cara, vou fazer uma figuração. Vou fazer figuração pra conhecer. Até porque, assim, a minha base é completamente teatral. A CAL é teatro de palco. Tem um curso de teatro lá dentro, tem um período, mas é muito curto, é mais de palco. Falei, vou tentar fazer. E aí eu comecei, fiquei apaixonada. Fui pro set de gravação, comecei, aprendi tudo na prática, ali. E aí eu lembro que eu fazendo figuração, mas na 5ª vez, veio um diretor e falou, é atriz, né? Aí eu falei, sim, eu me formei na CAL, porque eu ficava prestando atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, o câmera tá lá mexendo nas coisas, eu fico, como é isso aí? Como é que não sei o quê? Eu sou muito curiosa pra tudo. Eu quero tudo, entender tudo. E aí, conversando com câmera, aí o diretor falou, você é atriz, né? Eu vi que você se entrega quando tá ali. Você tá lá atrás, mas você tá no personagem. Sim, não é pra tá, não? Não é pra tá, não? E aí ele falou, vou fazer o seguinte, você tem DRT? Eu falei, tenho. Vou colocar você numa participação. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz a minha primeira participação. Nossa, eu lembro, a primeira participação tava, tipo, Fernanda Montenegro, Cássia Gabos Mendes, Sophie Charlotte. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas Legal. foi ótimo. E Legal. aí, dali, uma coisa foi levando a outra. Aí, dali, eu já fui stand-in da Marina Rui Barbosa, aí dublê. Aí, na mesma novela, eu fiz uma participação. E aí, depois... Dali, fui pra elenco de apoio. E foi indo. Foi em participações, muitas participações. A gente faz muita participação, né? Peça de teatro. E
só que chega uma hora que você fala, quero mais, assim, quero mais no sentido... E aí? Vou ficar só em participação? Cursos e cursos e cursos e cursos. Como é que faz acontecer? Como é que faz acontecer? Chega uma hora que você se questiona, será que eu tô... Sei lá, passam 7 anos, né? E não é fácil estar ali batalhando. Quando é que vai ser a vez de eu ter um personagem melhor? Eu quero ter a minha fala aqui, eu quero interpretar alguém. E eu me questionei muito, eu tive muitos altos e baixos, eu acho que todos os atores passam por isso. Tem hora que a gente fala, vou desistir, não aguento mais. E assim, mas toda vez que eu falava, eu vou desistir, não quero mais, alguma coisa vinha. Aparecia. Era muito comum. Calma, querida. Calma. Tá vindo, eu tô te preparando. E hoje eu consigo ver, eu ainda tenho muito caminho pela frente para aprender muita coisa, mas eu acho que o tempo que demorou foi o tempo para eu amadurecer. Talvez se eu não tivesse levado todo esse tempo para eu conseguir a minha primeira grande personagem que foi em Reis, eu não sei se teria estrutura, eu não sei se eu teria o amadurecimento que eu tenho hoje. Se não fosse por essa demora, eu não teria começado a pintar, porque eu comecei a pintar numa desses altos e baixos, de não conseguindo trabalho, preciso me expressar. Foi aí que eu resgatei as minhas raízes de preciso botar pra fora esse sentimento. Foi pintando, foi na pandemia, realmente não tinha trabalho, né? Ninguém conseguia trabalhar. E aí, se não fosse por isso também, quantas coisas talvez não teriam acontecido na minha vida? Hoje eu me sinto muito mais preparada para dar voz, experiências de vida, porque os personagens, quanto mais ainda os personagens profundos e tem mais camadas, você tem que ter também dentro de você experiências de vida, porque senão fica superficial. E só assim que a gente consegue dar o peso que aquele personagem pede, sabe? Tem muita coisa para viver. Tenho certeza que, assim, você é uma atriz muito melhor quanto mais experiências eu tiver na minha vida. Mas hoje eu olho para trás e eu fico um pouco mais calma quando as coisas estão demorando. Porque eu sei que tem um porquê. A gente tem que ficar calmo, tem que tentar entender. Por que, Deus? Por quê? Pra quê? E eu brinco que eu tenho... Eu tento a minha conexão com Deus é muito forte no sentido de eu falar alguma coisa e aí vem um sinal. E eu tento ficar muito atenta aos sinais. Muito, muito, muito. É abrir um jornal, é abrir uma mensagem, uma música. Tava uma vez no carro, tava super preocupada com alguma coisa. Falei, meu Deus, por favor, me dá um sinal. A gente se entende o sinal, né? E a gente fica buscando o sinal. Por favor, me dá um sinal. Na hora, quero ficar calma. Do nada, na rádio. Don't worry about it. Aí eu, na hora, me acalmou, assim. E deu tudo certo. E deu tudo certo. E aí ter a fé de que aquele sinal realmente tem um porquê, né? E eu tento ficar ao máximo atenta para isso, porque não é no nosso tempo muitas coisas, né? A gente tentar acreditar, ter fé e esperar. Ele sabe o que a gente quer. A gente precisa ficar, por favor, ele sabe, mas eu acho que tudo tem tempo certo. Eu acho que veio as personagens no momento que eu tava mais preparada, sabe? E a Adelina, em Reis, foi engraçado que, assim, na segunda-feira dessa semana que me chamaram, era segunda-feira, eu tava esperando a resposta para um teste. Personagem incrível, muito forte, pesada, personagem pesada. E eu falei, cara, eu acho que vai acontecer, passei pra segunda fase. Eu abro o jornal, eu nunca abro jornal na vida, tá? meu marido ele lê jornal. Aí eu falei, eu tava indo pro curso de teatro, preparação. Vou pegar o segundo caderno, que aí são as coisas mais culturais. Gente, eu abro. Aí tinha um negócio. Fulano de tal, faz o papel, pega o papel de tananã pra novela. Foi uma facada. Eu fiquei sabendo por ali, né? E eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca peguei o jornal. Só que pra mim foi muito bom também, porque eu fechei a página, eu tava meses esperando essa resposta. E ansiosa pra caramba, eu tava muito ansiosa. E eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. Falar que eu chorei, assim,
acabou meu mundo, eu acho que eu não quero mais isso, não aguento mais passar por esses altos e baixos. Mas foi bom fechar a página. Não era pra ser, não era... Eu acho que eu não tinha estrutura pra aquela personagem ainda. Não tinha. E eu não sei o que poderia desenrolar através dela, né, das pessoas vendo aquela pessoa, não sei se eu tava preparada. Na sexta-feira, eu vi na segunda-feira. Na sexta-feira, aí o Carlos me liga. Tem uma personagem aqui pra você, quer fazer? Quero. Então foi rápido, foi eu fechar e entregar, assim, não é pra acontecer. Claro, eu acho que é bom a gente botar pra fora, porque às vezes a gente fica nessa coisa assim, não, tá tudo bem. E a gente só vai uma panela de pressão. Tá tudo bem. Eu era muito assim, tô tentando melhorar isso. Mas quando você... Não tá tudo bem, eu fiquei mal, entendi que... Parece que te liberta. Você tira do seu peito e você aceita que... Caramba, eu fiquei mal. Tá tudo bem ficar mal. E aí... Virou a página, veio logo em seguida o convite, que foi incrível. E aí também foi um desafio, num sentido que na semana seguinte... Era pra começar quase na semana seguinte, foi muito rápido. E aí eu ia viajar com meus pais, que eles estavam fazendo, eram bodas de prata deles. Tava com tudo comprado já, a gente ia fazer uma viagem juntos. E aí eu... Caramba, é na mesma semana. Era mesmo? Meu Deus! É sério? É uma aprovação isso aqui? Eu sou muito ligada aos meus pais. O que eu faço? Mas meus pais vão ficar muito mal, não sei o quê. Falei, tem que fazer. É o sonho da minha vida. Nossa, fui botado um teste aqui pra mim, né? Vou ligar pra minha mãe. Aí eu, mãe... Eu não vou poder ir na viagem. Ela... Você entrou pra uma novela? Na hora. Você entrou pra uma novela? Eu falei, Aí eu comecei a chorar lá. Meu amor, não precisa se preocupar. Tá tudo bem, eu tô muito feliz por você. E no dia que eles estavam embarcando, foi no dia da minha primeira cena. Que legal. Foi muito simbólico, assim. Que legal. Que legal. Foi muito forte. Tem uma série de insights aí, né, Dama? Teve vários. Então. Eu fiquei pensando, não, mas isso é legal, é bom que a gente pega a the whole picture, né? E uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, duas coisas, né, que eu gostei muito na sua fala, Gabi, que uma é que só vai acontecer pra quem se mexe, né? Eu acho que ainda mais hoje em dia... as coisas estão muito rápidas, aparentemente muito rápidas. Só que eu acho que as pessoas esquecem que o rápido demorou um tempão pra acontecer. O do nada demorou um tempão pra acontecer. Então eu acho que se a gente entrar nesse lugar de comparação, parece que foi rápido, mas a gente nunca vê a espera de cada um, né? Então isso de você estar em movimento, de você... Que a sua mãe também te incentivou a vamos lá. Isso é muito legal, porque... Só a gente se expondo, só a gente de fato indo atrás é que as coisas vão acontecer, que as chances vão chegar, né? As oportunidades vão surgir, mas eu acredito muito que a gente cria as nossas oportunidades quando a gente se disponibiliza, né? A gente acredita muito em servir. Então, quando você foi lá e se colocou a serviço, você falou assim, não, eu tô aqui para servir, ainda que seja algo que eu já tô acima, né? Eu já estudei, eu já fiz... Poxa, eu sei que eu poderia oferecer mais, mas você se coloca num lugar de servir ali, no que tá sendo necessário naquela hora, é dali que as oportunidades surgem, né? E foi engraçado que, na época, muita gente julgou. Eu fui muito julgada por estar fazendo ali a figuração, sabe? Mas eu vi como uma oportunidade de eu conhecer as pessoas. Como é que eu vou fazer para conhecer? Também não dava para ficar bancando vários cursos para conhecer os produtores de elenco e mesmo assim não tinha dinheiro para isso. O que eu faço? E como é que eu aprendo? E assim, cara, foi a minha escola. Exatamente. Eu fiz várias figurações e uma coisa foi me levando a outra e eu fiz me entregando como atriz ali. E ele destacou de alguma maneira. Falou, você é atriz. Vamos te dar uma oportunidade. E eu acho que é isso. A gente tem que se mexer, né? A gente tem que criar as nossas oportunidades. É exatamente isso. O Ala, ele falou uma coisa muito legal, assim, sobre trabalho, né? Que ele sempre falou pra mim, que, né, no trabalho,
melhor você se explicar, né? Mas você sempre falou que ou a gente ganha financeiramente, né? Você é remunerado, né, pelo que você faz, mas existe um outro ganho que às vezes a remuneração ela nem é a questão principal, que é do aprendizado, né? Exato. Você pode ter tem 2 tipos de salário. O salário financeiro, efetivamente, né? E o salário do aprendizado, né? Quando você atinge o teto de um ou de outro, né? Talvez esteja na hora de você mudar de lugar. Porque uma coisa ou a outra precisa compensar para que você continue naquele ambiente, claro. né? Naquele espaço. Então, Interessante no meu isso. caso, a TV Record foi uma mãe para mim, porque tudo que eu aprendi sobre comunicação, produção audiovisual, teledramaturgia, eu aprendi lá dentro e isso não tem preço, né? Nenhuma faculdade me ensinaria o que eu aprendi vivendo, fazendo o Mar Vermelho abrir, fazendo Foram coisas que eu jamais imaginei. E eu vi aquilo acontecer e o moleque tava lá vendo e tal. Então, isso tá comigo, né? Ninguém tira isso de mim. Então, é um nível de aprendizado de escola muito alto e que vale muito a pena, né? E geralmente, para quem tá começando, né? Esse é um lugar excelente de começar em grandes projetos. Começa pequeno lá, um estagiário, começa lá, enfim, A gente almeja, às vezes, uma coisa muito grande. Não, só vou... E a vida vai te dando oportunidades também. Só que você fala, não, é pequeno pra mim. Exato. E você vai esnobando. É. E a gente precisa ser humilde e falar, não, às vezes tá aqui, um caminho tá aqui, que vai me levar até lá. Né? É o primeiro passo, mas não é isso que eu gosto. Mas vai. Não, acontece. Essa coisa do movimento, ela é uma realidade, assim, né? Me lembro que desde que eu cheguei, também nessa mesma fase, 17 para 18, tem que tomar uma decisão, que caminho vai seguir, não vai. Eu sou jornalista, me formei em jornalismo e eu me lembro que mesmo fazendo estágio, na época, mesmo não sendo minha responsabilidade, eu queria estar ali porque eu queria ver. Eu queria aproveitar aquela experiência. Eu enxergava naquilo uma oportunidade muito grande. Então, são esses pequenos papéis, são essas pequenas entregas que nos fazem um dia chegar naquela grande entrega, né? Davi não tava de bobeira, ele tava tocando harpa lá com as ovelhas dele, né? E aí daqui a pouco alguém lembrou, porque ele tava lá. Mas você não tava em casa dormindo e apareceu alguém na porta e do nada e falou assim, vem cá, encaminhe-se ao palácio. Não, ele tava em movimento, tava tocando a harpa, tava pastoreando as ovelhas. Até que alguém um dia lá, o rei Saul perturbado, falou, alguém conhece alguém que toca a harpa? E alguém falou, eu lembro de um garoto que tava tocando a harpa lá. Então, geralmente essa lembrança, ela nunca acontece por acaso, ela acontece com quem tá em movimento. Né? E isso é muito, enfim, é o que a gente acredita, né? E a gente vai carregando uma bagagem, né? E a gente usa, nossa, quantas coisas que eu, lá do início, uso até hoje. Pra mim foram muito importantes. Se eu não tivesse passado por isso, estaria... Não estaria aqui agora fazendo a Irene em Paula, né? Não chegaria até aqui, exatamente. Né? Mas essas coisas são as jesuicidências que a gente costuma dizer, ai, amei. né? Nada por acaso. Nada Nada por acaso, né? Eu tava procurando aqui um versículo que fala exatamente isso. Não desprezem, Zacarias 4:10, não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar. Olha. Então, é um trechinho aqui, né, desse versículo 10 de Zacarias 4. E eu acho que é exatamente isso, não desprezem os pequenos começos, né? Tem outra versão que fala sobre isso, não desprezem os pequenos começos. Então, às vezes a gente, é pequeno demais, mas a gente não pode desprezar algo pequeno, né? A Bíblia fala sobre isso, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus vê o esforço que as pessoas fazem, Deus vê o nosso esforço no pequeno. E Ele pega quem é fiel no pequeno e coloca sobre o que é grande, né? Outra coisa que me chamou muita atenção, você contando aí a sua história, Gabi, foi a questão da paciência. Isso me pega muito. É difícil pra mim. Isso me pega muito. Mas pra mim também, é um exercício diário. Cara, a paciência é muito difícil. Eu ouvi uma vez a Joyce Meyer falar uma definição que eu gostei muito. Ela falou assim, paciência não é só esperar, né? Não é o ato de esperar, mas é como você age enquanto você espera. E isso eu acho difícil. Né? Não é só esperar por esperar, às vezes a gente é obrigado a esperar, a gente não tem muito o que fazer. Mas não deixa de viver na espera, né? Exatamente, é essa disposição, né? Como é que você tá no teu espírito, como é que a tua alma tá enquanto essa espera tá acontecendo? Isso pra mim me pega. A gente tava na igreja, né? E o pastor ele fez uma pregação sobre o fruto do espírito. Acho aqui, peraí. Eu gosto muito desse texto, né? Escrito pelo apóstolo Paulo.
aos Gálatas, que diz assim, Gálatas 5:22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só que todas essas características, elas são parte de um único fruto, tá no singular, não é no plural. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? O fruto do Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, nós temos acesso a esse fruto do Espírito. E é lógico, né? Não chega de uma vez só tudo. Eu posso afirmar isso. Mas a gente pode ir desenvolvendo. E uma coisa que o pastor falou que eu achei muito legal é que o fruto do Espírito, ele é a descrição do caráter de Jesus, né? Quando a gente vê aqui, na verdade, está sendo descrito o caráter sobre quem Jesus é. Ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio, né? Então, ele é tudo isso. E quando a gente quer ser imitador de Cristo, né? Paulo fala sobre isso, a gente pode alcançar. A gente pode ir se aperfeiçoando no Espírito para alcançar esse fruto, para alcançar. E uma coisa legal sobre fruto é que o fruto ele está na árvore para ser consumido. Então, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, as pessoas que estão ao nosso redor, elas desfrutam disso. Elas passam a aproveitar, porque, pô, fala sério, quantas vezes a gente não olhou pra uma pessoa e fala, cara, melhore como ser humano, sabe? Melhore. Muito, então, quanto mais a gente se torna melhor, só como ser humano já tá ótimo. Quanto mais a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente se torna mais parecidos com Jesus, mais as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão desfrutar disso, elas vão aproveitar de uma companhia mais serena, de uma companhia, enfim, mais amorosa. E se inspirar nisso também para trazer para ela mesma, né? Exatamente, e querer ser assim também. Para poder também... usufruir disso, né? Assim, desfrutar disso, né? Esse sentimento, essa... Exatamente. Essa paz que exala, paz, né? Para quem tá ao nosso redor. E aí, nessa explicação toda, tudo muito lindo, caramba, demais. Aí ele falou sobre longanimidade, né? Aqui eu acho que tá com outra palavra, não tenho certeza. Ele falou sobre a longanimidade, que é paciência. Que é justamente essa longanimidade, essa paciência, esse ânimo longo. E eu fiquei assim, aí me pega, aí tá precisando desenvolver, porque é difícil, né? Quando a gente tá num período de espera, e todo mundo passa por períodos de espera na vida, é constante, né? A gente se manter bem, a gente se manter alegre, a gente se manter grato. Hoje mesmo, quando eu tava vindo pra cá, e você falou sobre essas esperas às vezes serem necessárias. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Quando eu tava vindo pra cá, eu peguei um baita trânsito. E já é normal ter muito trânsito, mas hoje foi meio excessivo, assim. Eu levei mais de 1 hora pra chegar. E aí, eu tava no carro e eu saí de casa, assim, meio aborrecida, um pouco preocupada com questões minhas. E aí eu tô lá naquele carro ali 1 hora, eu falei, caramba, aí ainda veio essa, eu olhei pro Waze, eu falei, cara, esse Waze só aumenta. Começa daquele desespero. Aí eu abstraí, aí eu falei, deu ruim, vou chegar atrasada mesmo. Não tá no nosso controle, né? Tem coisa que não tá, a gente tem que... É isso, eu falei, abstraí, falei, deu ruim. E tem um porquê que a gente não entende. Tem um porquê. Dessa vez eu entendi rápido. Enquanto eu tava no caminho, eu coloquei um louvor e eu vim... Cara, ouvindo e cantando e ali pensando... Cara, na metade do caminho, o meu espírito já tava diferente, a minha alma já tava diferente. Eu já tava pensando assim, cara, eu tô indo fazer uma coisa que eu amo. Eu tô muito grata. Olha tudo que Deus já fez na minha vida. Cara, naquela 1 hora que eu levei pra chegar aqui, a minha mente foi... engraçado. Renovada. Eu cheguei aqui totalmente diferente. Exato. Eu cheguei aqui feliz por estar aqui... Falei com você, desculpa aí que eu cheguei atrasada. Imagina, mas eu cheguei feliz, eu cheguei em paz, eu cheguei animada, eu cheguei empolgada, eu cheguei alegre. Então, às vezes, se a gente souber aproveitar o tempo da espera, quando a virada chegar, quando o momento chegar, quando aquilo que a gente espera acontecer, a gente vai estar bem e feliz para desfrutar daquilo. Porque a pior coisa é acontecer e você não poder desfrutar.
Então eu cheguei aqui bem feliz e eu creio que isso é um pequeno exemplo de coisas que eu ainda espero que irão acontecer. Mas quando elas acontecerem, eu vou estar bem, a minha alma vai estar próspera para poder usufruir daquilo que Deus preparou. Exatamente. E essa questão de não desanimar é normal. A gente tem altos e baixos, mas é o continuar indo. A gente vai estar desanimado uma hora, a gente vai estar super animado em outra. Mas continua. Vai. Nós somos humanos. Tudo acontece. Quantas coisas acontecem na nossa vida e quantas vezes eu já me questionei. Mas por eu ter continuado, se eu tivesse desistido, eu não estaria fazendo o que... Né? Eu não estaria hoje com a Irene, não estaria aqui com vocês hoje. É uma constante. Então, você tem que... Vai ter momentos que você vai estar para baixo, mas de alguma forma tenta procurar algo aqui no baixo para você... Quando estava piores momentos, foi os que eu mais aprendi. Quando eu mais me voltei para dentro, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso me mexer, fazer diferente. E aí as coisas... Quando eu me mexia, as coisas tomavam um novo caminho. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, um ditado que diz, você deve sempre começar pelas frutas baixas, né? São aquelas que a tua mão alcança. Então, a gente fica almejando às vezes, né? Lá em cima. Brilhante, Você tem que ficar lá. Tem que ser aquela. E várias outras aqui mais pra você, ó. Tá na tua mão, sabe? Já tá aqui, sabe? Então, comece pelas frutas baixas. Se eu pudesse deixar um recado pra você que tá vendo, a gente comece pelas frutas baixas, sabe? Aquilo que tá na tua mão hoje, né? Senão você fica imaginando, um dia eu vou estar lá em Hollywood. A gente tem que sonhar alto, né? Não custa nada. Mas qual que tá na tua mão hoje? É esse celular que tá na tua mão, que você pode fazer alguma coisa, que você pode produzir agora? Então vamos fazer agora com o que a gente tem. Então, esse é o nosso desafio, né? E a gente aquela trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente isso. Exatamente. A gente até falou isso aqui mais cedo, né? Antes, né? Antes feito do que perfeito, né? Não foi isso? Feito do que perfeito. Exato, tem que fazer. É o momento. Porque senão a gente fica... E acho que é uma armadura isso, que a gente fica criando o ambiente perfeito pra começar a fazer as coisas. Eu não tenho... Quero fazer um podcast, mas eu não tenho o microfone perfeito. Exato. Eu não tenho a câmera perfeita. Mas eu não tenho isso. Não vou fazer. E aí? Faz com que tem. Faz com que tem. É isso. Não precisa ter a melhor qualidade, mas ali você já tá se desenvolvendo, você já tá criando, você já tá se mexendo. Aqui a gente brinca que o episódio 1 ao 5 da Débora, você pegar, é uma coisa. Agora, se você pegar o do 40 ao 50, já é uma outra, né? Isso é uma caminhada. É uma caminhada, e em uma todos jornada. os sentidos da vida vai ser assim. Exato. Verdade. Nem teria como ser igual, porque... Imagina, cada pessoa que senta aqui, olha o tanto que eu aprendo, né? Em primeira mão, aprendendo com a história, aprendendo com a jornada de cada um. Então, eu me tornei uma pessoa diferente. Não tem como replicar o episódio 1, né? Não. Exato. É completamente diferente. Eu queria dar uma pincelada numa coisa que você falou da sua história, que eu acho que é uma coisa diferente sua. Já teve até matéria lá no R7 que eu já vi sobre isso, né? Que é esse teu talento da pintura, né? Você já viu as pinturas que ela faz? Olha, eu já vi uma foto sua que eu acho que você tinha... Era uma pintura grande. Tem. Eu vi, não sei se você tinha presenteado alguém ou vendido, não lembro. Tem uma de Paulo que eu fiz o roteiro. Que você fez o roteiro, ficou lindo. Eu vi um monte daquilo, inclusive, nossa. Você deu pra mais gente, né? Que eu vi alguns daquele lá, né? E ficou muito legal. O pessoal pediu, aí eu fiz a cópia, eu fui dando pra que lá legal. dentro. Foi. Ela pintou o Paulo. Vou trazer uma pra vocês Aquele também. ficou muito legal. Vou trazer. Ela ficou linda a pintura. Foi. Ele escrevendo uma carta, assim, né? Ele Foi uma das fotos, né, que tiraram. Da divulgação. Aquela foto é linda. Que ele tá escrevendo, assim. Eu falei... E era pro meu roteiro. Eu sou muito visual, né? Eu gosto... Meus cadernos, tudo. Eu sou da pintura. Então, eu visualizo aquilo. Eu preciso... Aí eu fiz. O editor já botou na tela, inclusive, essa foto agora. Tenho certeza que as pessoas já estão vendo. Pra ilustrar. É lógico. Vocês estão vendo aí o roteiro. Olha que lindo, né? Que ficou. Ficou muito bonito. Eu vi em várias salas da cinema. Eu falei, gente, quem tá distribuindo isso aqui? Eu vou trazer pra vocês. Eu vi. Não, calma. Você queria. Calma, eu vou trazer. Não. Até o Murilo falou, acho que eu mereço um, né? Eu falei, não, tudo bem. Ficou muito legal. E é uma coisa tão diferente. Eu falei, gente, mas... Eu acho muito legal. Quem tem... Eu não conheço ninguém, eu não tô conectado de maneira direta, não me vem ninguém à cabeça que tem um talento da pintura. Acho que a primeira pessoa é você. A que tá mais próxima de mim dentro do meu raio de... Eu não conheço. Né? E é uma coisa... E é um refino, né? É uma coisa que... É diferente hoje em dia, eu né? admiro uma muito. coisa, Eu
eu erro pintando Bob Goods. Mas eu falo, olha, quando foi que a gente parou? Todo mundo desenhou na vida. Sim. Quando foi que nós paramos? A gente tem essas coisas que a gente para, né, quando criança, e dá pra voltar? Dá pra voltar, sentar. Quando você se permitiu em sentar que vou desenhar, a gente não faz mais isso adulto. E outras coisas também, vou brincar. E se permitir, não precisa estar perfeito, não precisa estar perfeito, não precisa estar bonito, é só se expressar. E tem algumas, eu acabei tendo algumas fãs através de Reis, e a gente tem um grupo chamado Arteiras da Gabi. E aí todas elas começaram a desenhar, elas me mandam fotos, já me mandaram quadrinhos também, que eu faço exercício com elas nesse sentido de vamos desenhar, quero ver vocês desenhando, e elas... eu quero participar. Vamos. Eu quero. Vamos. Elas começaram a se expressar, falando, nossa, minha vida ganhou um outro sentido, assim. Que e aí legal. elas começaram a se autoconhecer também, porque elas, nossa, meu desenho essa semana foi todo preto e branco. Eu falei, tá tudo bem, é isso aí, é como você tá se sentindo. Não precisa estar sempre bonito, você botou pra fora. E foi através daí que o desenho veio na minha vida, né, de botar pra fora. Mas o desenho foi engraçado que ele tomou um novo caminho. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu comecei a desenhar pequena, mas na pandemia eu comecei a pintar, né? Foi quando nesse gap aí, nesse intervalo que não tinha como atuar, eu falei, vou tentar. Já desenho há muito tempo, vou tentar pintar. E aí ficou... As pessoas começaram a gostar, começaram a pedir um quadro, pede ali... Só que aí eu comecei a me expressar mais ainda. Comecei a trazer questões minhas, e eu sempre retratava mais mulheres. E as mulheres começaram a se identificar muito. Então eu ia pra galeria, elas viam o meu nome ali, o quadro, me procurava no Instagram e relatavam, mexeu tanto comigo. Eu tenho um quadro que é uma mulher abraçando as flores, como se as flores saíssem dela, né? Então esse ato de abraçar suas raízes, se abraçar e ali você floresce nisso. Eu gosto muito de colocar... Muitos artistas não fazem isso, mas de descrever um pouco o quadro. Eu gosto de descrever, eu estava conversando com ela no começo, eu gosto de introduzir pessoas que não têm muito contato com a arte, porque acha difícil, a poesia é difícil, não consigo interpretar um quadro. Então, eu tento, de alguma forma, introduzir essas pessoas também. Vamos lá, eu vou te explicar, então. É isso aqui, ó. E aí ela vê, nossa, me identifiquei, sou eu. Quantas mulheres falam, sou eu, esse quadro sou eu. Teve um quadro que eu fiz que foi baseado num livro de uma mulher que ela também sofria violência doméstica, né? Foi até um livro que eu me inspirei muito pra cena que eu tive que fazer e tudo. E aí, eu fiz um quadro com dessa personagem. E esse livro, ele teve uma adaptação pro cinema. Foi uma atriz chamada Blake Lively, não sei se vocês conhecem. Conheço. E eu fiz esse quadro, só que eu fiz um vídeo explicando, né? Onde ela escolhe abraçar os cacos dela, e os cacos são as pétalas que estão no quadro, assim. Então, eu fiz toda uma explicação. E a Blake, ela viu, ela compartilhou, ela comentou. E quantas mulheres também vieram comigo falar. Então, a pintura, hoje em dia, pra mim, tomou um lugar. E aí, hoje eu encontrei meu propósito na arte. A arte, ela serve pra confortar, serve pra criticar. Ela tem vários viés. Mas hoje eu entendi que a minha arte vem pra abraçar. E é onde as pessoas se identificam, é onde eu mostro, olha, dói aqui em mim, e alguém pega na minha mão e fala, eu também, e eu também com você. E foi aí que começou a criar um propósito nas poesias, na pintura, essa de a gente compartilhar. É o que vocês fazem aqui, a gente compartilha nossas histórias, mostra as nossas dores, os nossos traumas, e as pessoas falam, também passa por isso. E parece que a gente divide um pouco a dor, sabe? Que lindo. Nossa. Eu acho muito legal, porque assim, não é comum, né, hoje em dia, né, assim, é uma coisa diferente e é muito bonito, né. Eu falei pra ela, acho que tem uma classe muito grande na pintura dela, né, tem um refino, tem um cuidado, né, que é uma coisa de talento, de dom mesmo, assim, dom.
A gente quando ouve, né, quando a gente vê e procura, né, principalmente a gente que faz bíblico, a gente faz muita coisa de época, a gente vai pesquisar aqueles palácios antigos, né, aquelas coisas antigas e eram obras de arte belíssimas, né, que a gente não vê hoje em dia, né? Hoje em dia o pessoal quer entregar rapidinho, bota o porcelanato e vambora. Então não tem mais esse cuidado, né. Tinha toda uma expressão, né? Nós vimos, acho que foi algum vídeo de turismo na Itália, numa daquelas catedrais que o piso foi pintado no azulejo, né? Ninguém pode pisar. Então é cercadinho, você lembra? Será que eu vi sozinha? O azulejo todo pintado. E que aquilo ali tá há centenas de anos ali. Eu fico, gente, como história, assim? Né? De quantas pessoas... Tá no azulejo. É porque eu acho que é um mercado diferente, né? Assim, eu não sei aonde, né? As pessoas que pintam hoje, elas têm voz, obviamente, não é a minha área, né? Sim. Mas acredito que online e o seu trabalho pode ajudar realmente a esse ambiente ele desenvolver, né? De alguma forma, e pessoas se conectarem a ele, né? Eu também tinha zero. Meu público, meu contato era o pessoal da dramaturgia. Então, para eu também me inserir nesse mercado, quem que eu procuro, E foi engraçado que eu sempre postei no Instagram, e aí veio uma dona de uma galeria e falou, você quer expor? Eu falei, não, eu expor, não. Que demais! Até porque os quadros, para mim, era como um diário. É um diário aberto. É onde, pra mim, às vezes as pessoas não conseguem interpretar, mas pra mim, eu tô abrindo o peito ali, mostrando tudo que tá dentro de mim. Será? Tô pronta pra isso. Ela falou, vamos. Vamos. E aí, foi assim que aconteceu. A pintura, ela veio como um dom pra mim, eu nunca fiz curso. E aí que eu começo a pensar, se veio como um dom é porque tem um propósito aqui. Só que eu encontrei dentro do dom o propósito, que é o que me move mais, que é isso de abraçar as pessoas, sabe? E tem sido bem... É uma troca diária, assim. Quantos relatos, quantas mulheres, principalmente mulheres, eu pinto muito mulher, né? Elas vêm, obrigada por isso, me tocou, me ajudou. Então, pra mim, isso... Nossa. A gente, enfim, com toda essa conversa, entendendo a tua história, só tem uma coisa que a gente acabou não falando muito, né? Que é uma coisa que é importante pra gente, né? Família, né? E é um lugar que mexe com a gente, é um lugar que a gente acredita que é a nossa base, que tudo isso que acontece, como você contou a sua história, isso sempre parte daquela base ali, né? Você ter uma base familiar estruturada, desenhada, sólida, te ajuda a construir todo esse processo. Eu queria que você falasse sobre a sua família, né? Você falou pra mim que você tem mais alguns irmãos, eu te fiz essa pergunta, eu queria entender melhor como é que é o seu escopo aí familiar, né? Você já é uma mulher casada, não é isso? Já sou casada, já. Eu sou, nossa, uma pessoa movida à minha família. O único momento que eu saí de casa foi pra me casar. Então, realmente, falei de uma casa pra outra. Eu não fiquei sozinha. Legal. E os meus pais, nossa, eles são incríveis. Eu não tenho o que dizer, assim. Eles me apoiaram e apoiam os meus irmãos em... Você tem um sonho, você quer ser surfista. Se você ama isso, você vai ser surfista. E é isso. Eu acho muito legal isso neles. Eu tento trazer isso pra mim também. Se você tem um sonho, banca esse sonho. Meu pai, ele é muito assim. Muito, 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 muito. Você acreditar, vai acontecer. Isso pra mim eu levei pra vida toda, sabe? Essa base familiar, esse apoio, sempre foi o que me move até hoje. Tudo que eu busco, eu procuro eles. Meu marido também, encontrei um homem incrível que me apoia. Ele não é do meio artístico, né? Ele é da área da educação. E ele me apoia com unhas e dentes, assim, vamos. Quando eu tô desanimada, tô aqui. Vamos lá, vamos fazer junto. Ai, mas eu não sei. Não, você consegue, você é uma boa atriz, né? Então, isso pra mim ter essa base, né, que te sustenta, é o que me faz seguir por tanto tempo, assim, sabe? Se não fosse por eles, eu não
Vem os meus irmãos, são mais novos, e aí eles falam, você é uma inspiração pra mim. Aí você fala, então acabou, agora eu posso decepcionar mesmo. Meus irmãos são tudo, assim, pra mim. Então, praticamente meus filhos são bem mais novos que eu, então Que legal. representam, assim... Que Família, legal. essa base é onde a gente recarrega, né? Nossa, e eles estão em Portugal agora, né? Desde que eu me casei, foi 2019, eles estão em Portugal agora. E é muito difícil. Essa distância é uma das coisas que é mais difícil pra mim hoje. Assim, quando tem que chorar em cena, eu já penso neles. É a minha armadilha, porque realmente é uma das coisas que eu mais sinto falta hoje, é minha família perto. Barulho em casa, meus irmãos são muito barulhentos, então isso eu sinto muita falta. Muita falta. Que legal, né? Que legal. Gabi, foi um prazer enorme receber você e eu queria deixar aqui uma última mensagem que eu lembrei agora, que é assim, mas Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então eu queria falar essas últimas palavras, que sempre vale a pena a espera no Senhor, e que Ele vai renovar suas forças, você ainda vai voar aí muito alto e correr e não ficar exausto, andar e não se cansar, ou seja, de fato manter aí esse bom ânimo na sua jornada, na sua trajetória, que Deus venha abençoar todos os seus passos, projetos, caminhos, que eles venham prosperar. Amém. É isso que eu espero, declaro aí sobre a sua vida. Amém, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, foi transformador, e eu vou levar essa história, essa conversa agora por algumas horas ou dias. Fica, né, gente? Foi maravilhoso. Obrigada. Que legal. Lembrando para os nossos ouvintes, telespectadores aí, né, galera? Combo, curtir, compartilhar. A gente já tá aqui vivendo essa terceira temporada, né? E, obviamente, Gabi, o pessoal comenta lá algumas coisas, depois você olha lá, pode responder direto, não precisa nem passar por nós, porque... o pessoal tem recados muito carinhosos. Obrigada, que é muito gente. Legal. Muito obrigada pelo carinho. A gente fica muito feliz, viu? E não perca que daqui a pouco a gente tá de volta com o próximo episódio. Obrigado, Gabi. Obrigado, Débora. Obrigada. Né? Obrigada, querido. Obrigada, Gabi. É isso, pessoal. A gente agradece a Deus por ter preparado esse momento para nós e pela vida de cada um de vocês que ficaram aí até o final. Muito obrigada e Tchau. tchau.